Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, um ótimo domingo para vocês. Dia de Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Partida tem início às 19h30. Estou trazendo um corte com as últimas informações do Verdão, que quer se manter no topo da tabela antes da ida para o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. E Palmeiras, né, Gonza? Você já destacou na sua primeira participação aqui no Sport TV News como é um jogo que gera expectativa. Acho que pelos dois lados, né? O Cruzeiro do Leonardo Jardim, que enche os olhos, acho que é um dos grandes trabalhos de um treinador que até surpreendeu, porque ele mexe bastante no time, ele tira do time naquele momento Gabigol e Dudu. Dudu sai do Cruzeiro, inclusive, e consegue engrenar uma ótima sequência de Campeonato Brasileiro. Tudo bem que foi eliminado na Copa Sul-Americana, mas, enfim, passou, não é a prioridade do Cruzeiro nesse momento. E, por outro lado, o Palmeiras, que vem nessa sequência que eu destaquei, de enfrentar os times que tem, né, que estão na parte de cima da tabela. Enfim, enfrentou o Bragantino, enfrentou o Flamengo, talvez deixando um pouco a desejar, né, na questão de desempenho dentro de campo. O Palmeiras, ele não é um time que vem fazendo uma temporada brilhante, mas é um time que vem fazendo uma temporada equilibrada. Talvez de todos os envolvidos, os 20 clubes da Série A, né, e quase todos estão também envolvidos em Copa do Brasil e competições sul-americanas, o Palmeiras é aquele time que está apresentando um futebol mais equilibrado. O Palmeiras pode não fazer jogos brilhantes, mas também ele não faz nenhum jogo em que ele é totalmente superado. O próprio jogo contra o Flamengo, em que ele foi derrotado, não foi um jogo que teve uma superioridade gigantesca do Flamengo. O Flamengo foi conseguir a sua vantagem, né, ali a partir de um pênalti, né, discutível no Arrascaeta. Obviamente o Flamengo também tem um elenco muito forte, então é um jogo equilibrado, mas ao mesmo tempo o Palmeiras conseguiu uma vitória importante fora de casa contra o Bragantino. Então é um time que está ali brigando. O que eu estou assim, curioso para ver também nesse jogo é do ponto de vista do Cruzeiro. Porque, como você já falou, Bené, o trabalho do Leonardo Jardim, ele dá uma resposta muito rápida, né? É um treinador competente e que, a partir do momento em que ele teve autonomia dada pela direção da SAF para fazer o que ele queria, para mexer nas posições que ele queria, tirar os medalhões, enfim, colocar o sistema e a proposta de jogo, né, com os jogadores que ele achasse melhor, o Cruzeiro respondeu rápido. Nesse jogo, por exemplo, ele pode ter de volta o Wanderson, né, que foi um jogador trazido do Internacional, de quem eu sou muito fã, acho que dá uma força pelo lado de campo muito interessante. É um duelo interessante também porque o Palmeiras, ele tem uma defesa muito sólida, mas ele não vai ter nem o Gustavo Gomes nem o Murilo. Então, o Palmeiras tomou até aqui no campeonato apenas 6 gols, sendo que 2 desses gols foram contra o Flamengo. Então, é um sistema defensivo muito sólido. Enfim, tem várias alternativas, vários elementos que a gente poderia analisar para esse jogo. Então, eu acho que vai ser ali um duelo, pelo menos para mim, de prognóstico absolutamente imprevisível. A gente estava vendo ali os lances, né? Está vendo os lances dos últimos jogos do Cruzeiro, vimos ali também a vitória fora de casa contra o Fortaleza e estamos vendo aí também, inclusive na classificação da Copa do Brasil contra o Vila Nova, participações em gols do Gabigol como um garçom, né, Raed? Mudando um pouco a posição que a gente se acostumou a ver algumas vezes ao longo da carreira, mas nesse momento, ainda brigando por espaço nesse time, você imagina que as últimas atuações tenham mudado o patamar dele com o Leonardo Jardim? Vai depender muito do que o Leonardo Jardim espera do jogo. Se ele quer um segundo atacante que consiga fazer ali por trás do Caio Jorge um reforço pelo meio do campo, ali pelo corredor central, um reforço da parte ofensiva, ele vai com o Gabriel Barbosa. Se por algum acaso ele precisar de um jogador que consiga criar um pouco mais e tenha criar ali por trás, né, um Cruzeiro com um pouco mais de posse de bola, que precise de um articulador, ele vai com o Matheus Pereira. Agora, nesse jogo contra o Palmeiras, o Gonza falou que é difícil fazer prognóstico de resultado, e eu concordo que é muito difícil fazer prognóstico de resultado quando você tem um enfrentamento assim de 2 times com técnicos de excelente qualidade, com jogadores acima da média, mas dá para imaginar como é que vai ser o jogo. A principal
principal maneira de jogar do Cruzeiro é a força de recuperação de posse de bola, né? A marcação no meio de campo e a transição ofensiva, quando recupera a posse de bola, a definição rápida de jogadas. E dá para imaginar que o Abel Ferreira, cascudo do jeito que o Abel é, ele não vai ficar dando mole com um sistema defensivo trocando bola ali para perder a bola no meio de campo. Então eu imagino um Palmeiras usando bastante da ligação do passe longo, ligação para o campo de ataque desde o sistema defensivo, sem a bola passar muito no meio de campo, e o Cruzeiro tentando recuperar essa bola numa zona perigosa do campo de defesa do Palmeiras para atacar o espaço. O Palmeiras não conta com Gustavo Gomes e Murilo, né, os dois suspensos, a dupla de zaga, então vai ter mudanças necessárias para esse jogo contra o Cruzeiro. E tem um retorno importante, né, Gonza? Richard Rios ficou fora do jogo contra o Flamengo, uma peça, não vou falar fundamental, porque o Palmeiras tem um elenco muito equilibrado, mas que agrega muito a equipe do Abel Ferreira pela qualidade, pelas características que esse jogador tem. Né? Sem dúvida. Para mim, no Palmeiras que eu vejo, né, mesmo com essa variedade de opções que o Abel ganhou nessa temporada, mas o Richard Rios é um jogador que ele desempenha várias funções. Ele é um jogador que... Eu gosto mais do que ele faz do meio para frente, né? Um jogador que é bom no jogo aéreo, é bom no chute de meia distância, é bom na articulação, seja por dentro, seja pelos lados. Talvez o que falte ao Rios seja um pouquinho mais de constância, né? Em algumas partidas ele meio que dá uma desligada e às vezes foi muito isso cobrado por isso no Paulista, inclusive, né? No lance do gol do Yuri Alberto na final. Isso. Ele tem esse problema, mas que não é nada que não dê para consertar. Pior seria se ele tivesse problemas técnicos ou problemas de noção de posicionamento, de cobertura. Não. A questão dele é o foco. Às vezes ele dá uma desligada e aí, quando isso acontece, muitas vezes o adversário se aproveita e a bomba vai estourar lá na última linha defensiva. Mas, inegavelmente, é um jogador de multifunções e, enfim, se o Abel puder contar com o retorno dele, vai ser uma arma importante contra o Cruzeiro. É isso, tem o Richard Rios de volta, então, depois de cumprir suspensão. E o último jogo de Campeonato Brasileiro, pelo menos nessa passagem do Estevão também, ele que se despediu, marcando gol, inclusive, sendo bastante ovacionado no Allianz Parque, faz esse último jogo de Campeonato Brasileiro antes de deixar o Palmeiras, né? Antes de jogar a Copa do Mundo de Clubes, depois será jogador do Chelsea. Aquele adeus que a gente já está acostumado, né, Raed? Jogadores diferentes, saem muito jovens daqui, mas foi muito boa a passagem do Estevão, essa primeira, pelo menos, do Palmeiras, sendo muito importante no Brasileiro do ano passado e também nessa temporada. Pegou um protagonismo absurdo no ano passado, foi o jogador que conseguiu fazer com que o Palmeiras rendesse ali a partir do lado direito do campo. E nessa temporada o Abel colocou ele um pouco mais centralizado e ele respondeu também. Então, o que a carreira do Estevão se desenvolva, termine desenvolvimento lá no Chelsea, que ele tenha espaço, né? Porque o Chelsea contrata também todo mundo, Chelsea pega todo mundo, haja dinheiro também com esse negócio de Chelsea. E que ele tenha espaço para continuar seu desenvolvimento por lá, porque ele vai ser muito importante para o futebol brasileiro, já falando de seleção, né? É isso, está convocado, está na lista do Carlo Ancelotti, inclusive, e muito se falou que essa questão do posicionamento foi importante para o Estevão escolher jogar no Chelsea, né, Gonza? Essa mudança de função, digamos assim, ele apareceu muito bem no ano passado, jogando aberto, mas talvez tenha esse desejo de ser mais 10, ser mais esse jogador, que é uma posição carente, acho que no futebol mundial como tudo. E ele já demonstrou que é capaz de fazer isso. Ele é um jogador de muito recurso, né? Desde que ele começou a ser aproveitado, havia uma diferença nítida na abordagem do Abel Ferreira quando falava do Endrick e quando falava do Estevão. Do Endrick, ele sempre colocava ali um sinão, tem que ter um pouco de paciência, não sei o quê, ele não é para todos os jogos. Do Estevão, ele sempre demonstrou muita admiração, né, por tudo que ele desempenhava. E, obviamente, aqui no futebol brasileiro, a gente tem essa tendência na base, nas categorias de base, de pegar os bons jogadores e colocar na ponta para abrir o jogo, para cortar para dentro. E por isso até a quantidade de camisas 10, né, diminuiu um pouco. Então, o Estevão pode, de repente, no futebol europeu, né, desenvolver esse lado. Acho que ele tem capacidade, ele vai brilhar e é uma arma importantíssima que pode já começar a ser decisivo na Copa do Mundo do ano que vem, eu acho. É isso, o Estevão está na lista do Carlo Ancelotti e esse Cruzeiro e Palmeiras amanhã, então, pode mexer com a parte de cima da classificação. Brasileirão, porque esse jogo que nós vamos falar agora, acho que é o principal jogo da rodada.
Cruzeiro e Palmeiras. Dois times que estão num momento especial, né? Especial. Cruzeiro vivendo o grande momento dele depois da era SAF, desde que foi vendido lá atrás, né, para o Ronaldo. O Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro. De lá para cá, eu acho que esse é o grande momento desse Cruzeiro, com o time encaixadinho, um treinador que encontrou uma maneira de jogar, que pode sonhar de novo com coisas grandes, porque esse Cruzeiro tem capacidade e bola nesse momento para sonhar com coisas grandes, contra esse Palmeiras super habituado a elas, né? Um time que está super acostumado a vencer, né? E também está num momento incrível, com o elenco recheado. O que você está imaginando para esse jogo de domingo, hein, Jéssica? Porque promete ser um grande jogo lá no Mineirão. Eu tô imaginando muito equilíbrio, mas eu acho que essa é a partida que vai tirar a verdadeira prova desse elenco do Cruzeiro. Se esse grupo vai disputar, vai brigar por taça pelo campeonato ao longo do ano ou não. Porque o Palmeiras chega muito saudável para esse jogo, mas o Cruzeiro também, né? E o Cruzeiro está numa excelente fase. Descansado, né, Gé? Descansado, as duas equipes estão descansadas, então essa dosagem de carga no Palmeiras foi feita de uma maneira perfeita, tanto que o Palmeiras conseguiu o resultado mesmo, revezando de vez em quando algum jogador, fazendo rodízio de jogadores. E o Cruzeiro consegue chegar muito bem encaixado. Depois que o Leonardo Jardim colocou os pingos nos is no Cruzeiro, a gente viu uma equipe se formar, um time realmente ter uma cara e ter competitividade. Acho que esse enfrentamento vai ser bem interessante da gente ver, até como o Palmeiras também vai se comportar. Claro que o Palmeiras a gente sabe que sempre segue, né, uma regularidade em desempenho e tem essa mentalidade de vencer os jogos e de se adaptar à partida. Mas, ao mesmo tempo, vai enfrentar um adversário que tem muita qualidade técnica, que é o Cruzeiro, né? E hoje com muita energia, graças a essas mexidas que o Leonardo Jardim fez. Esse é o jogo que eu gostaria de estar no Mineirão, Alex. É de jogo assim que eu gosto. Todos os ingressos esgotados. Cerca de 60 mil pessoas vão estar no Mineirão para esse Cruzeiro e Palmeiras. Tenho ótimas expectativas na despedida de Estevão. É o último jogo de Estevão. Estevão revelado no Cruzeiro, inclusive, né? Enfrentando o ex-clube dele. Lá ele era chamado de Messinho, né? Messinho. Vai fazer a sua despedida do Brasileirão jogando contra o Cruzeiro. E lá, se eu não me engano, não deve ter sido, mas foi um dos primeiros jogos que ele entrou no profissional. Eu estava lá naquele jogo, que foi o título do Campeonato Brasileiro, né, de 2023 do Palmeiras. E eu fui fazer o troca de lá, no caso, eu e a Joana, né? E ali ele entrou no segundo tempo, nessa parte final. Eu vejo assim, o Cruzeiro ele teve um momento muito bom com o Seabra, né? Muito bom, de ficar ali na parte de cima e depois se perdeu. E depois daquilo, realmente, ele se encontrou agora. E chega-se aí, pelo jeito, mais um belo treinador, porque o histórico do Leonardo Jardim já diz por si, que realmente demonstra a sua capacidade de pegar um time desse, colocar nos trilhos, fazer os jogadores e o clube entender esse rumo. E vem aí um grande desafio que é Palmeiras, né? Um time que já está solidificado faz tempo, com casa cheia, jogando em casa, tudo pra gente ver. São dois times que hoje jogam muito bem, estrategicamente nesse sentido, mas hoje poder ver um jogo desse jeito entre Cruzeiro e Palmeiras, colocando o Cruzeiro numa condição que ele atingiu para valorizar esse jogo. Eu vejo um jogo, a princípio, muito difícil. De repente, dois, não sei né, se... Alex? Para os dois. Para os dois, nesse caso, para os dois. Não é nada que vai decidir o campeonato Claro ou ano, enfim, porque é jogo perigoso. Mas vamos ver como que o Cruzeiro realmente se comporta num jogo desse tamanho, que já voltou individualmente e coletivamente nessas duas linhas de 4 dele ali. Matheus Pereira produzindo bem de novo, Gabigol com o Caio Jorge também produzindo super bem. Enfim, jogo interessante. E vejam vocês, o Cruzeiro, dependendo, claro que depende, não é fácil a combinação, depende de alguns outros resultados. Mas o Cruzeiro pode terminar a rodada também como líder do campeonato. Se vencer o Palmeiras, ele ultrapassa o Palmeiras, vai a 23 pontos. E dependeria de uma derrota do Flamengo ou empate do Flamengo, que o Flamengo perdesse pontos para o Fortaleza. Se isso acontecer, o Cruzeiro termina a 11ª rodada como líder do Campeonato Brasileiro. Vejam vocês, a gente pode ter 4 times essa rodada terminando como líder do Brasileirão, né? Um equilíbrio que a gente já está acostumado a ver por aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui a dica do... lembrando só que a dupla de zaga titular do Palmeiras está fora, né? Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos e não enfrentam o Cruzeiro, então é provável que a zaga tenha o Bruno Fux e Mikael. Bruno Fux e Mikael devem jogar como titulares contra o Cruzeiro. Do líder do campeonato.
E o Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira na academia de futebol. Domingo tem duelo importante. Encara o Cruzeiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo esse que será no estádio do Mineirão. Estamos aqui na frente da academia de futebol, mas dá pra ver, ó, movimentação de torcedor, porque o menino Estevão, o garoto Estevão, que está se despedindo do Palmeiras, fez seu último jogo na última quarta-feira no Allianz Parque, diante do torcedor. Tá aqui atendendo os torcedores, muita gente chorando, muita gente tremendo pra tirar foto. Ele que vai descer agora pra atender ali um cadeirante, o menino Estevão, que é ídolo do Palmeiras, é literalmente um ídolo do Palmeiras, tá no meio da galera aqui, no meio da massa, muito bonito ver o Estevão atendendo todos os torcedores palmeirenses aqui na frente da academia de futebol. O Palmeiras, que jogou no meio de semana contra o Sporting Cristal, e nesse domingo tem duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. E o jogo marca, esse jogo marca a última partida do Palmeiras antes do Mundial de Clubes. O Palmeiras que embarca no dia 9 de junho pela manhã para os Estados Unidos em voo fretado. E os jogadores como Estevão, que estará com a seleção brasileira, os jogadores que estiverem com as suas seleções, embarcam 2 dias depois em voo particular, junto com a presidente Leila Pereira, no avião da presidente Leila Pereira. Esse jogo contra o Cruzeiro, como eu disse, é o último antes do Mundial de Clubes. Aí depois do jogo contra os mineiros, o técnico Abel Ferreira terá uma semana intensa apenas pensando na preparação do Mundial de Clubes. O Palmeiras, que no meio de semana goleou o Sporting Cristal pelo placar de 6-0 no encerramento da fase de grupos da Libertadores da América, com o time reserva, tendo apenas o menino Estevão como jogador considerado titular. O técnico Abel Ferreira deve ter força máxima contra o Cruzeiro no domingo, mas com as ausências da dupla Gustavo Gomes e também o Murilo, eles estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Os titulares devem ser o Michael e também o Bruno Fux. Agora vamos lá para BH, né? Enfrentar o Cruzeiro, um antigo rival meu lá da cidade. Estou muito contente, espero seguir aproveitando as oportunidades, de preferência com vitória, que é muito importante, e para a gente seguir no topo da tabela, né? Para a gente ir para esse Mundial também, líder do Brasileiro, classificar na Libertadores e dar o foco devido ao Mundial depois disso. E o Cruzeiro será o 3º time que figura no G4 do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras vai enfrentar. Ganhou do Bragantino, perdeu do Flamengo e agora encara os mineiros. O Palmeiras que não perde para o Cruzeiro desde 2018. De lá para cá, são 8 partidas com 2 empates e 6 vitórias diante dos mineiros. Como o professor falou, ele falou pra gente também, se pudesse ter 3 adversários para enfrentar antes do Mundial, ele queria que fosse os 3 lá de cima, que no caso foi, né? Que foi o Bragantino, depois veio o Flamengo e agora o Cruzeiro. Todos estão lá no topo da tabela brigando com a gente. E vamos trazer aqui agora mais algumas informações do Cruzeiro, que é o próximo adversário do Verdão no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileirão. Palmeiras líder, 22 pontos, Cruzeiro com 20. Ou seja, confronto direto pelo topo da tabela. Se o Palmeiras vencer essa partida, vai para 25 pontos, só não garante ir para o Mundial ainda como líder, porque o Bragantino fará 2 jogos ainda e pode chegar a 26 pontos e pode nessa pausa ser o líder do campeonato. O Flamengo só vai jogar mais um jogo, porque vai para o Mundial, e o Cruzeiro não teria como mais alcançar. Estou trazendo aqui nessa imagem os últimos 5 jogos do Cruzeiro, tanto na Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. No último jogo do Cruzeiro, que foi nesta quarta-feira, eles empataram em casa com o União Santa Fé pelo placar de 0-0. Só que o Cruzeiro usou o time todo reserva, já focando nesse jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que vale muito mais para eles. No Campeonato Sul-Americano, a equipe já foi eliminada. Estou trazendo aqui nessa imagem os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras venceu 4 e o Cruzeiro empatou 1. A última vitória do Cruzeiro em cima do Palmeiras foi na Copa do Brasil de 2018. Nessa época, o Palmeiras acabou sendo eliminado. Enfim, essas são algumas informações aí desse próximo adversário do Verdão. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!